Livro de Ezequiel, capítulo 29. Profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, no 10º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, põe a tua face contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, Faraó, rei do Egito, o grande dragão que está no meio dos teus rios, e que disse: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em tuas mandíbulas, e farei com que os peixes dos teus rios grudem nas tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios grudarão nas tuas escamas. E te deixarei lançado no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios. Tu cairás sobre os campos abertos. Não serás recolhido nem ajuntado. Eu te dei por alimento aos animais do campo e às aves do céu. E todos os habitantes do Egito saberão que eu sou o Senhor, porque eles se tornaram um cajado de cana para a casa de Israel. Quando eles se apoderaram de ti pela tua mão, tu te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro. E quando se debruçaram sobre ti, te quebraste e fizeste todos os seus lombos ficar numa posição. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei uma espada sobre ti, e cortarei fora de ti homem e animal. E a terra do Egito será assolada e devastada, e eles saberão que eu sou o Senhor, porquanto ele disse: O rio é meu, e eu o fiz. Eis que, portanto, eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito totalmente devastada e assolada, desde a torre de Sevene até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem passará por ela, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos. E tornarei a terra do Egito assolada no meio dos países que estão assolados, e as suas cidades entre as cidades que estão devastadas serão assoladas por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas nações. Porém, assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos eu ajuntarei os egípcios dentre as pessoas aonde eles foram espalhados. E eu trarei novamente o cativeiro do Egito, e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua habitação. E eles serão ali um reino baixo. Será o mais baixo dos reinos, nem mais se exaltará sobre as nações, porque eu os diminuirei, para que eles não governem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel, que lhes traz sua iniquidade à lembrança, quando olharem após eles, mas saberão que eu sou o Senhor Deus. E aconteceu que no 27º ano, no 1º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro foi descascado. Ainda assim, não houve paga a ele nem a seu exército por Tiro, pelo serviço que havia prestado contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a terra do Egito a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e tomará a sua presa, e esta será a paga por seu exército. Eu lhe dei a terra do Egito pelo seu trabalho, com o qual serviu contra ela, porquanto forjaram por mim, diz o Senhor Deus.
Naquele dia eu farei com que o chifre da casa de Israel brote, e eu te darei a abertura da tua boca no meio deles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30. Um lamento pelo Egito. A palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus: Uivai, ai daquele dia, porque o dia está perto, o dia do Senhor está mesmo perto, um dia nublado será o tempo dos pagãos. E a espada virá sobre o Egito, e grande dor haverá na Etiópia, quando os mortos caírem no Egito, e eles tomarão a sua multidão, e seus fundamentos serão demolidos. Etiópia, Líbia, Elídia e todas as pessoas misturadas, Ecube e os homens das terras aliadas, eles cairão pela espada. Assim diz o Senhor: aqueles também que sustêm o Egito cairão, e o orgulho do seu poder cairá. Desde a torre de Sevene, eles cairão pela espada, diz o Senhor Deus. E serão assolados no meio das nações que estão assolados, e suas cidades estarão no meio das cidades que estão devastadas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando tiver ateado fogo no Egito, e quando todos os seus ajudadores forem destruídos. Naquele dia, mensageiros sairão de mim em navios, para amedrontarem os sossegados etíopes, e grande dor virá sobre eles, como no dia do Egito, porque eis que ele vem. Assim diz o Senhor Deus: eu também farei com que a multidão do Egito cesse pela mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os terríveis das nações, serão trazidos para destruírem a terra, e eles desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra com os mortos. E tornarei os rios secos, e venderei a terra à mão dos perversos, e farei com que a terra fique assolada e tudo o que há nela, pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: eu também destruirei os ídolos, e farei com que as suas imagens cessem em Nofe. E não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei medo na terra do Egito. E farei com que Patros fique assolada, e porei fogo em Zoan, e executarei juízos em No. E derramarei minha fúria sobre Sim, a força do Egito, e cortarei fora a multidão de No. E porei fogo no Egito, Sim terá grande dor, e No será fendida. Enofe terá aflições diariamente. Os homens jovens de Aven e Pibezete cairão à espada, e estas cidades irão em cativeiro. E em Táfnis também o dia se escurecerá, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar o esplendor da sua força. Quanto a ela, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e eles saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que, no ano 11º, no primeiro mês, no 7º dia do mês, que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não será atado para ser curado, para pôr uma roldana para amarrá-lo, para fazê-lo forte para segurar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços,
o forte e aquele que foi quebrado, e eu farei a espada cair da sua mão. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas nações. E eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão. Mas quebrarei os braços de Faraó, e ele gemerá diante dele com os gemidos de um homem mortalmente ferido. Mas fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e os braços de Faraó cairão, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu colocar a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E eu espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as nações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 31. Um cedro no Líbano. E aconteceu no 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, com ramos formosos, de sombrosa cobertura e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram grande, o abismo fê-lo crescer. Os seus rios corriam por suas plantas, e ele enviava seus riachos a todas as árvores do campo. Por isso sua altura foi exaltada sobre todas as árvores do campo, e seus ramos se multiplicaram, e seus galhos se tornaram longos, por causa da quantidade de águas que o fazia crescer. Todas as aves do céu fizeram seus ninhos em seus ramos, e debaixo de seus galhos todos os animais do campo geraram seus filhotes, e debaixo da sua sombra habitaram todas as grandes nações. Assim, ele era formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às grandes águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam esconder. As árvores de cipreste não eram como seus galhos, e as castanheiras não eram como seus galhos. Nem nenhuma árvore no jardim de Deus era como ele em sua beleza. Eu o fiz belo pela multidão de seus galhos, de maneira que todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus o invejavam. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste em altura e brotou o seu topo entre os galhos espessos, e seu coração se eleva em sua altura, eu, portanto, o entreguei na mão do poderoso dos pagãos. Ele certamente tratará com ele. Eu o levei para fora por sua perversidade. E estranhos, os terríveis das nações, o cortaram fora e o deixaram. Sobre os montes e em todos os vales, seus ramos estão caídos, e seus galhos estão quebrados por todos os rios da terra. E todas as pessoas da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Sobre a sua ruína, todas as aves do céu permanecem, e todos os animais do campo ficarão sobre seus galhos, ao fim de que nenhuma de todas as árvores ao longo das águas se exalte por sua altura, nem eleve sua copa entre as nuvens, nem confie em si mesma por sua estatura todas as que bebem água, porque são todas entregues à morte. As partes baixas da terra no meio dos filhos de homens, com aqueles que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao túmulo, eu causei um pranto, cobri o abismo por ele, e retive suas correntes, e as grandes águas onde estava, e fiz com que o Líbano pranteasse por ele, e todas as árvores do campo desmaiassem por ele.
Eu fiz as nações tremerem ao som de sua queda, quando lancei ao inferno com aqueles que desceram à cova. E todas as árvores do Éden, a escolha e o melhor do Líbano, todos aqueles que bebem água, serão consolados nas partes baixas da terra. Eles também desceram ao inferno, com ele os que foram mortos à espada, e os que foram seu braço, que habitavam debaixo de sua sombra, no meio dos pagãos. A quem és tu assim, semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia, tu serás trazido para baixo, com as árvores do Éden, as partes baixas da terra. Jazerás no meio dos incircuncisos, com aqueles que são mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 32. Um lamento pelo Faraó. E sucedeu que, no ano duodécimo, no 12º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Tu és semelhante a um leão jovem das nações, e tu és como uma baleia nos mares. E tu vens adiante com os teus rios, e atribulaste as águas com os teus pés, e sujastes os seus rios. Assim diz o Senhor Deus: Portanto, eu estenderei a minha rede sobre ti, com a companhia de muitas pessoas, e elas te trarão em minha rede. Então eu te deixarei sobre a terra, lançar-te-ei adiante sobre o campo aberto, e farei com que as aves do céu permaneçam sobre ti, e preencherei os animais de toda a terra contigo. E eu deitarei a tua carne sobre os montes, e encherei os vales com a tua altura. E eu também regarei com o teu sangue a terra onde tu nadas, até aos montes, e os rios se encherão de ti. E quando eu te extinguir, cobrirei o céu, e farei suas estrelas escuras. Eu cobrirei o sol com a nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todas as luzes brilhantes do céu tornarei escuras sobre ti, e estabelecerei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E aborrecerei os corações de muitas pessoas, quando eu trouxer a tua destruição entre as nações, nos países que tu não conheceste. Sim, eu farei com que muitos povos fiquem espantados contigo, e seus reis ficarão horrivelmente temerosos por ti, quando eu brandir a minha espada diante deles, e eles tremerão a cada momento, cada homem por sua própria vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Pelas espadas dos poderosos eu farei a tua multidão cair, os terríveis das nações, todos eles, e eles despojarão a pompa do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Do lado das grandes águas eu destruirei também todos os seus animais. Nem o pé do homem os atribulará mais, nem os cascos dos animais os atribularão. Então eu farei suas águas profundas, e farei com que seus rios corram como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito assolada, e o país estiver destituído daquilo que estava cheio, quando eu ferir todos aqueles que habitam lá, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com a qual a lamentarão. As filhas das nações a lamentarão, elas lamentarão por ela, até mesmo pelo Egito, e por toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E sucedeu também que, no ano duodécimo, no 15º dia do mês,
a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, lamenta para a multidão do Egito e faze-a descer, a ela e as filhas das nações famosas até as partes baixas da terra, com aquelas que descem a cova. A quem passas tu em formosura? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que são mortos à espada, elas cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os fortes entre os poderosos falarão desde o meio do inferno, com aqueles que o ajudam. Eles já desceram e jazem incircuncisos, mortos pela espada. Assur está lá e toda a sua companhia. Seus túmulos estão ao redor dele, todos eles mortos, abatidos à espada, cujos túmulos estão estabelecidos nos lados da cova, e sua companhia está ao redor de seu túmulo. Todos eles mortos, abatidos à espada, o que causou terror na terra dos vivos. Ali está Elão e toda a sua multidão ao redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, que desceram incircuncisos às partes baixas da terra, o que causou terror na terra dos vivos, e carregaram a sua vergonha com aqueles que descem a cova. Então puseram-lhe uma cama no meio dos mortos com toda a sua multidão. Seus túmulos estão ao redor dele. Todos os incircuncisos, mortos à espada, embora o seu terror fosse causado na terra dos vivos, ainda assim, eles carregaram sua vergonha com aqueles que descem a cova. Ele é colocado no meio daqueles que são mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Seus túmulos estão ao redor dele. Todos eles incircuncisos, mortos à espada, embora tenham causado seu terror na terra dos vivos. E eles não jazerão com os poderosos que estão caídos por causa dos incircuncisos, que desceram ao inferno com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças. Mas suas iniquidades estarão sobre os seus ossos, embora eles fossem o terror dos poderosos na terra dos vivos. Sim, tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com aqueles que são mortos pela espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que com o seu poder são postos ao lado dos que foram mortos pela espada. Estes jazerão com os incircuncisos e com os que descem a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos. Com o seu terror, eles são envergonhados pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que são mortos pela espada, e carregam a sua vergonha com os que descem a cova. Faraó os verá e será consolado com toda a sua multidão. Faraó e todo o seu exército mortos pela espada, diz o Senhor Deus. Porque eu causei meu terror na terra dos vivos, e ele jazerá no meio dos incircuncisos, com os que são mortos pela espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus.